O Seminário Comunicação Pública UFSC-EBC, que recebeu Aderbal Filho, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Itamar Aguiar, professor e pesquisador da UFSC, e Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação da UNB, realizado nesta terça-feira, dia 28 de junho, na Universidade Federal de Santa Catarina, teve mediação de Rogério Cristofoletti. Olha, esse debate é importante, nós estamos trazendo aí dois especialistas, vamos estar também conectados também com a internet lá, com Brasília, com a UNB, para conversarmos sobre comunicação pública, que é algo que é muito importante para a sociedade brasileira, que está sofrendo um ataque tremendo com esse novo governo, o governo interino, e que é necessário que a gente discuta questões e que possa fazer movimentos políticos para o esclarecimento da população e para a resistência, para que se consolide um modelo e não que se desmonte um modelo. Avanço nós teremos quando a gente conseguir realmente barrar uma série de medidas, como, por exemplo, a que Michel Temer está tentando fazer, uma nova lei que vai acabar não só com o Conselho Curador da EBC, mas também que vai mudar as regras de permanência, de manutenção e de independência do presidente da EBC frente a qualquer mudança política. Então, eu acho que nós precisamos entender que essa é uma questão emergente para o Brasil, para a democracia e para a comunicação nacional. Então, a nossa defesa é da necessidade do aprofundamento da democratização da comunicação no país com uma legislação que se adeque à nova realidade, uma perspectiva de ter uma comunicação pública mais plural e expressiva das diversas manifestações de pensamento que existem no país. É preciso, a meu juízo, uma questão mais de fundo, que é realmente um novo marco regulatório para as comunicações, uma iniciativa que se buscou viabilizar através da primeira Conferência Nacional de Comunicação, primeira e única, porque nenhum governo, nem o governo da presidente Dilma Rousseff tratou de dar o devido encaminhamento a essa questão. Nós entendemos que é preciso uma nova regulamentação do setor, porque muito do que dela consta ainda é de 1967, do período da ditadura, e seguramente isso passa também por produção e difusão de informações, de cultura, através de financiamento público de diversas alternativas, como TVs legislativas, educativas, comunitárias, rádios, veículos impressos, sites de internet. Há possibilidade de se investir numa complexidade de outros veículos que não vem acontecendo ao contento. Tivemos um avanço significativo, que foi a criação da IBC, que não é só a TV Brasil, mas todo o sistema de rádio que ela congrega, também a produção de informação através de serviços e de internet, mas nós queremos ver isso estendido para outras possibilidades que estão colocadas aí no universo da comunicação pública no país. Como pode ser destituído o Ricardo Mello e ser empossado Laerte Rimoli? Foi uma reviravolta o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, ter intervido. Isso foi um avanço, até uma sinalização de que o judiciário pode tornar a tomar a frente de algumas decisões importantes que o legislativo está passando por cima? Foi o presidente interino Michel Temer, preciso que se deixe isso muito claro. Foi iniciativa dele, a destituição irregular do presidente indicado e com um mandato de 4 anos, que se iniciou em maio, e não houve neste quesito a interferência do legislativo. Felizmente, o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar assegurando a permanência do Ricardo Mello na presidência até o julgamento do mérito da questão, e nós temos a expectativa de que o STF, à luz do que estabelece a legislação do setor, reconheça que foi um ato extremamente ilegal e o desfaça por completo. Mesmo porque somente o Conselho Curador é que poderia destituí-lo, né? Agora, com relação a Laerte Rimoli, ele foi uma indicação do deputado Cunha, né? Que, de uma certa forma, é sabido que desmontou a TV Câmara, não? Então, o que a gente vem verificando nesses últimos 2 anos, principalmente, é um recuo, né? Um voltar para trás com relação a questões ligadas à comunicação pública. Já se viu essas alterações em interferência no ritmo normal de atuação da TV Câmara,
talvez o telespectador não o perceba de imediato, mas na prática uma série de questões com relação ao encaminhamento interno foram alteradas. E agora também esta questão da mudança na presidência da IBC, que não se situou apenas aí. Houve mais de 30 demissões no último período ali, que refletem um desmonte e uma concepção equivocada deste governo interino, de que a empresa pública é uma empresa que o governo possa fazer o que bem entende. Existe uma legislação, né, e nós estamos acompanhando o movimento dos trabalhadores da IBC e, juntamente com outras entidades da sociedade civil, firmes na defesa da IBC pública e sem interferência do Estado. O que se percebe é a predominância da TV privado comercial, e o que a gente quer é a possibilidade de participação da sociedade nas definições das políticas gerais de comunicação, o que não significa o que o grande empresariado do setor busca caracterizar, que isso venha a se constituir em censura. Tivemos recentemente aprovado o projeto do senador Roberto Requião, relativamente com relação ao direito de resposta. Nós, do Movimento Sindical de Jornalistas, FENAGE e sindicatos, defendemos que é preciso ir mais além, é preciso regular as relações entre os profissionais de comunicação, jornalistas inclusive, os empresários da comunicação, que há uma diferença bastante significativa, e a sociedade. Não basta apenas regular o direito de resposta, mas sim uma série de outras questões mais complexas que não estão contempladas, e por isso nós defendemos a necessidade de uma nova e democrática lei de imprensa que não se confunda com aquela que existia, que era o entulho da ditadura dos anos 60. Nós consideramos que a Constituição da EBC foi um avanço, um dos poucos avanços que se teve em décadas com relação ao debate da comunicação pública, e nós consideramos de fundamental importância assegurar a sua independência em relação aos demais poderes e a sua autonomia conforme prevê a legislação. De forma que nossa participação aqui é no sentido de afirmar categoricamente que não queremos intervenção e que queremos sim a garantia de uma TV pública sob controle social. O Fórum em âmbito nacional e o Comitê no estadual prevêem a aprovação de legislação específicas nas duas esferas, direcionando parte dos fundos setoriais das telecomunicações, promovendo a democratização dos meios de comunicação. Com relação aos fundos setoriais das telecomunicações, isso não está disponível para a população, ou seja, não está sob controle social, né? Esse é um problema, né? E é um fundo milionário, né? Na verdade bilionário, né, que vem das teles, e esse foi uma demanda da Conferência de Comunicação, né, inclusive tentar subsidiar a mídia pública. Quando eu falo mídia pública, não é só os órgãos públicos de comunicação, TV, mas inclusive a mídia independente alternativa. E aqui no estado de Santa Catarina é um escândalo, né? Passa governo, entra governo, e a curva cada vez aumenta no sentido de gastos com publicidade para financiar a RBS, né? Nós, jornais alternativos, Rádio Ponto, né, TV UFSC, é tudo parte dessa missão, né, que a gente fortaleceu o campo público de comunicação. Essa é a contribuição do debate de hoje, por exemplo. Discutir comunicação pública, discutir o movimento todo que pode levar à derrota dessa proposta de desmonte da Empresa Brasil de Comunicação pelo governo ilegítimo, governo Temer, é muito importante, inclusive porque para a TV UFSC, isso é absolutamente vital. Sem a EBC, a TV UFSC simplesmente pode desaparecer. Não só a ABERT, mas a NJ, todo o patronato, né, empresarial da comunicação tem um poder de influência muito grande dentro do Congresso Nacional e dentro do Executivo Federal também. Isso aconteceu após o período de redemocratização, a partir do final da década de 80, tanto que nenhum governo, mesmo os governos considerados progressistas, Lula, Dilma, conseguiram se desvencilhar desse poder. Isso atravanca o processo, isso retarda o que a sociedade precisa, fundamentalmente, de uma comunicação pública que destaque a cultura, destaque a diversidade cultural, destaque os valores que são de interesse público, que não são interesse de quem opera a comunicação visando exclusivamente o lucro. Por esse caminho, a gente pode, inclusive, incitar e remeter à revisão das concessões públicas?
Não há a menor dúvida disso. Não só a questão da revisão das concessões públicas para acabar esse coronelismo eletrônico, mas também impulsionar a revisão das concessões das rádios comunitárias. Tem 20 mil pedidos de rádio comunitária represados no Executivo Federal. Isso é um absurdo.